Olá, pessoal. Vamos para a nossa parte 2, o aulão 2, tratando aí sobre direito constitucional, sendo mais específico, o artigo 5º da Constituição, tá? Então, para mim, é o assunto mais importante de todo o edital, é a parte do artigo 5º da Constituição que fala sobre os direitos e deveres individuais e coletivos, beleza? Então, para mim, disparado, é o assunto que as bancas mais gostam de cobrar, tá? Então, tenha o máximo de atenção. Obviamente que vamos dividir essa parte em duas aulas, tá? Porque o artigo 5º é um artigo muito extenso, então não tem condição de trabalhar todo o artigo 5º ali com seus 78 incisos em apenas 1 hora ou 1 hora e meia. Vou até colocar 2 horas. Em 2 horas a gente não consegue trabalhar todo o artigo 5º da Constituição, tá? Então a gente vai dividir em partes. Muito provavelmente será dividida aí em duas partes, até porque eu vou colocar apenas os incisos mais relevantes, tá? Existem alguns incisos que não são muito cobrados em prova, outros são bem óbvios, tá? Então a gente não precisa nem colocar aqui para não perder tempo. Então a gente vai otimizar o nosso tempo o máximo possível para que a gente consiga aí acelerar o conteúdo, beleza? Então vamos lá. Tá aí na tela de vocês. Direito constitucional dos direitos e garantias fundamentais, tá? Então já peço que vocês tenham o máximo de atenção. Tudo que eu grifar, vocês fiquem atentos. Tudo que for grifado, fiquem atentos, porque é justamente o que a banca gosta de cobrar, tá? Então tudo que for grifado, vocês tenham o máximo de atenção. Quem tiver o caderno, anota, tá? Quem já tiver com o material, quem comprou o curso para a Polícia Militar de Sergipe, então já tem o material em mãos, é só grifar, tá? Tudo que eu for anotando aqui, vai grifando no material, beleza? Então vamos lá. Dos direitos e garantias fundamentais, artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, a liberdade, a igualdade, a segurança e a propriedade nos termos seguintes, tá? Então a primeira coisa que eu quero passar para vocês é o seguinte: só é garantido aí a proteção, o direito à vida, à liberdade, igualdade, segurança e propriedade apenas aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país? É claro que não, né? Então a gente já viu aí que o artigo 5º ele já traz aí algo que gera um certo debate. Que debate seria esse? A Constituição ela não defende, ela não protege apenas os estrangeiros que estão morando no país. Não, os estrangeiros que estão passando férias, os estrangeiros que estão em trânsito, né, pelo nosso território, todos esses estrangeiros, eles também estão protegidos pela Constituição, não somente aqueles que residem no país, tá? Então, imagina a situação em que um grupo de argentinos vai para os Estados Unidos, só que o voo faz escala aqui no aeroporto de Guarulhos, tá? E aí entra lá um grupo terrorista, mata todos os argentinos que estão dentro do voo e fica por isso mesmo. Por quê? Porque aqueles argentinos, eles são estrangeiros, mas não são residentes no país. Eles estavam em trânsito, apenas de passagem. Então a Constituição não os protege, tá? A sua vida, naquele momento, não era protegida ali pela Constituição. Isso é absurdo. Isso beira ali algo que não existe, né? Então é óbvio que isso não pode existir. Então, o texto constitucional, o artigo 5º da Constituição, ele trouxe uma situação, que já poderia ter sido corrigida, mas, enfim, a jurisprudência já entendeu que o texto do artigo 5º ele é um pouco incompleto, confuso.
e que não é garantido apenas aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país, mas todos no modo geral, entrou dentro do nosso território, já está amparado e protegido aí pela nossa Constituição. Já tem ali o seu direito à vida, o seu direito à liberdade, o seu direito à igualdade, segurança, propriedade, nos termos seguintes, tá? Então esse é o primeiro ponto que é interessante e costuma cair em prova de concurso público, tá? Às vezes a banca coloca lá que apenas os direitos e garantias fundamentais estão disponíveis apenas aos estrangeiros que moram no país. Está errado, tá? O que tiver de passagem, o que tiver de férias, o que veio para cá para passar só um dia, ele já está protegido ali pela nossa Constituição, tá? Então, cabe destacar ainda que os direitos fundamentais não têm como titular apenas as pessoas físicas. Então, as pessoas jurídicas e até mesmo o próprio Estado são titulares de direitos fundamentais, tá? Então anotem isso aqui aí. As pessoas físicas, as pessoas jurídicas e o próprio Estado, todos esses possuem aí o seu direito constitucional, ou, desculpa, a sua titularidade dos direitos fundamentais, tá? Então, quando a gente fala, por exemplo, sobre o direito à vida, né, que é o nosso primeiro tópico, o direito à vida é dever do Estado assegurá-lo em sua dupla acepção. E o que seria aí a dupla acepção? É o direito de continuar vivo e o direito de ter uma vida digna, uma vida boa, tá? Então, o direito à vida, ele abrange essas duas vertentes. Então, tanto ele tem que proteger a vida do cidadão, tá? Ou seja, o cidadão ele tem o direito de continuar vivo, e aí quem é que protege esse cidadão? O Estado, é a obrigação do Estado. Como também o direito de ter uma vida digna, uma vida boa, tá? Então o direito à vida, ele não abrange apenas a vida extrauterina, mas também a vida intrauterina. É justamente por isso que hoje, no nosso ordenamento jurídico, o aborto ainda é considerado como crime, tá? O aborto é considerado crime, porém ali existem as suas exceções, como por exemplo, uma gravidez contraída através de uma violência sexual, né? Ou quando a criança ela não tem ali a formação cerebral suficiente para quando nascer, nascer com saúde e aí, consequentemente, assim que a criança nasce, ela já vem a falecer porque ela não tem essa formação. Que mais? Enfim, existe uma série de situações em que o aborto ele poderá ser autorizado pelo Poder Judiciário, tá? Então, outro exemplo aqui é o feto anencefalo. Também já é autorizado aí a questão da pesquisa com células tronco embrionárias, tá? Existem ali as regrinhas, mas não infringe, né? Não atenta contra o direito à vida as pesquisas com células tronco embrionárias, tá? Então, assim, existem aí algumas exceções e o exemplo mais comum é justamente esse, a questão do aborto, que é crime, tá? Então, o aborto, sem essa proteção, estaremos autorizando a prática do aborto, né? Se não fosse uma proteção, né, da vida, então estaremos autorizando a prática do aborto, que somente é admitida no Brasil quando a grave ameaça à vida da gestante, também é um exemplo, né, quando a gestação ela traz um risco para a mãe do bebê, né, ou quando a gravidez é resultado de violência sexual, tá? Então nessas três, são várias situações, mas aqui são as principais, né? Nessas situações é admitido aí a prática do aborto, beleza? Então, questãozinha aqui de João Pessoa. Os direitos e garantias fundamentais constitucionais estendem-se aos estrangeiros em trânsito no território nacional, mas não às pessoas jurídicas por falta de previsão constitucional. E a gente já viu que a questão está incorreta, né? Aqui em cima, aí, vimos que não só pessoas físicas, mas também pessoas jurídicas e até o próprio Estado têm aí a titularidade dos direitos e garantias fundamentais, tá? Então veja que a questão colocou aí que os estrangeiros estende-se aos estrangeiros os direitos e as garantias fundamentais
estende-se também aos estrangeiros em trânsito no território nacional. Mas aí a questão, ela quis dizer que as pessoas jurídicas não possuíam aí essa tal garantia. E está incorreto. Vimos aqui em cima, e por isso eu coloquei aqui o atenção, que as pessoas físicas, jurídicas e o próprio Estado possuem aí os direitos e garantias fundamentais, tá? Próxima questão, questãozinha de 2022, banca IBAD, analise as assertivas e responda. Primeiro, vida. Segundo, liberdade. Terceiro, igualdade. Quarto, segurança e propriedade. Bom, em conformidade com a Constituição Federal de 88, em que pese a disposição dos direitos e garantias fundamentais no Brasil, podemos afirmar que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Nesse sentido, é correto afirmar que das assertivas dispostas será garantida aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito A. E aí ele colocou aqui as alternativas de A a E, e ele está perguntando aqui qual desses direitos aqui em cima aí são direitos garantidos aos estrangeiros residentes no país, tá? E a gente já viu, pessoal, que todos eles, não só aos brasileiros, né, como também os estrangeiros residentes e até aqueles que tiveram de passagem, têm todos esses direitos aí: vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade, tá? Então os quatro estão corretos. Então a alternativa correta é a letra E de eco, tá? Alternativa A1, A2, A3 e A4 estão corretas, tá? E aqui é um Memorexzinho, para quem já me acompanha sabe que eu gosto de utilizar Memorex. Então esse Memorexzinho aqui, aí, ele é bem bacana, tá? Porque ele pode aí salvar a sua vida em uma prova de concurso público em que esteja cobrando aí o caput do artigo 5º, tá? Que é o Vilicepro. Vilicepro de vida, L de liberdade, o I de igualdade, o C de segurança e o PRO de propriedade, tá? Então esse aqui é o Memorexzinho que eu costumo usar, é o famoso Vilicepro, tá? É o famoso Vilicepro, certo? Esses são os direitos que são resguardados, né? Que estão ali à disposição tanto dos brasileiros como também dos estrangeiros, residentes em trânsito, enfim, a todos que estão no nosso território. Esses são os direitos invioláveis, né, e garantidos aí pela nossa Constituição, beleza? Inciso 1. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos desta Constituição. Isso aqui, pessoal, também é algo que costuma ser cobrado em provas de concurso público, que está relacionado aí ao princípio da igualdade. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Por quê? Porque existe aí o princípio da igualdade. Não pode haver discriminação entre homens e mulheres. Porém, sabemos que isso não é uma regra, tá? Isso não é uma regra 100%. Isso aqui não é um direito, não é um princípio absoluto, tá? A gente sabe que existem situações em que deverá haver aí algumas divergências. Por exemplo, a Lei Maria da Penha é uma lei que protege as mulheres contra a agressão física ou psicológica, mental, enfim, dos homens, tá? Existe também a questão da reserva de vagas em universidade pública para negros e índios, né? Existem limites de idade em concursos públicos, também é algo que agora recente, né, foi no concurso da própria Polícia Militar de Sergipe, que tirou aquela porcentagem que era destinada às mulheres. Então hoje é ampla concorrência, homens e mulheres disputam a mesma quantidade de vagas, tá? Isso é fruto de quê? Do princípio da igualdade, certo? Então esse inciso traduz o princípio da igualdade, que determina que se dê tratamento igual aos que estão em condições equivalentes e desigual aos que estão em condições diversas dentro de suas desigualdades, tá? Então aqui a gente colocou alguns exemplos, como por exemplo a reserva de vagas em universidades públicas para negros e índios, limites de idade para concursos públicos, a gente acabou de falar sobre o concurso público da Polícia Militar de Sergipe, né?
que tem um limite de idade que é até 35 anos. Guarda Civil Municipal lá de São Paulo passou a ter um limite ali de 30 anos e, enfim, geralmente concursos de carreiras policiais, principalmente da Polícia Militar, estabelece ali uma idade limite, né? Então, esses limites que colocam aí nos editais, ele não fere a, a Constituição, tá? Não fere ali o princípio da igualdade, certo? Então, a adoção de critérios distintos para a promoção de integrantes do corpo feminino e masculino na aeronáutica, concurso para agente penitenciário de prisão feminina restrito a mulheres, são alguns exemplos, tá? Isso aqui, por exemplo, isso aqui, pessoal, por exemplo, esse concurso aqui para agente penitenciário de prisão feminina restrito a mulheres é algo óbvio, né? Se a mulher, se existe um presídio feminino onde só tem mulheres, então é óbvio que os funcionários serão mulheres, serão as funcionárias, né? Para ter aquele contato, visual, aquele contato de ter aquele contato, né? Não só visual, mas aquele contato ali físico, que é a questão da revista, né? Então tem que ser o quê? Tem que ser agente penitenciário do sexo feminino, né? Para trabalhar dentro de um presídio feminino, tá? Então isso não tem problema nenhum, isso não fere o princípio da igualdade, beleza? Questãozinha da Procuradoria-Geral do município de Niterói. O direito fundamental à igualdade é compatível com a existência de limite de idade para inscrição em concurso público, sempre que justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido, tá? Então, questãozinha óbvia também. Então, o direito fundamental à igualdade, ele é de fato compatível com a existência de limite de idade para inscrição em concurso público, sempre que justificado aí pela natureza das atribuições, tá? Questão correta, beleza? Inciso 2, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Esse princípio aqui é o princípio da legalidade. Esse aqui é o princípio da legalidade, né? Ele traz aí para o indivíduo, né, do modo geral, aquela obrigação de fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei, o que está previsto em lei, né? Então, esse inciso significa, trata-se do princípio da legalidade que se aplica de maneira diferenciada aos particulares e ao poder público, tá? Então, os particulares, se não houver na lei algo que o proíba, está liberado fazer tudo o que ele quiser. Já o poder público não. O poder público, ao servidor público, né, do modo geral, ele só pode fazer o que estiver previsto em lei, tá? Então eu costumo trazer como exemplo o particular que 11 da noite ele quer ir na praia, tá? Particular, ele quer pegar o carro particular dele e quer ir na praia, 11 horas da noite, meia-noite, enfim. Ele pode fazer isso? Claro que pode, né? A não ser que a mulher dele não deixe, ou se for o contrário, né? O marido não aceite, não queira que a mulher saia 11 da noite, meia-noite para ir até a praia, tá? Por achar perigoso, enfim. Mas ele pode fazer isso? Pode. Ele pode pegar o carro particular dele, ou ela, e sair e ir para a praia, amanhecer o dia, tá? Por quê? Porque não existe uma lei que proíba de que o particular pegue o seu carro particular e saia para ir à praia, amanhecer o dia, tá? Mas o servidor público, ele pode pegar o carro da repartição pública e fazer esse tipo de passeio? Não pode, né? Por quê? Porque o carro da repartição pública pertence ao Estado, não é propriedade particular do servidor público, tá? Então, o carro, ele já vem previsto em lei que aquele veículo ele é destinado para tais atividades. E, obviamente, que ele não é liberado, não é compatível com essa atividade de se dirigir até uma praia para amanhecer o dia. Então, o servidor público ele pode fazer isso? Pode, se ele tiver de folga e com o carro dele particular. Mas com o carro da empresa, não. Tá? Então, essa é a diferença.
princípio da legalidade, ele traz essa distinção dos particulares e dos servidores, tá? Ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante. Isso aqui nada mais é do que a literalidade, né? Por isso que eu coloquei aqui, aí, é cobrado justamente a literalidade do inciso 3 do artigo 5º, certo? Mas trago para vocês a súmula vinculante número 11, que fala sobre o uso das algemas, tá? Então, a súmula vinculante número 11, ela traz que só é lícito o uso de algemas em caso de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito. Isso aqui é muito importante, aí. Anotem isso aqui, certo? Tem que ser justificado o uso da algema por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do processo ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado, tá? Então, trazer um exemplo aqui da minha rotina. Eu, como policial militar, em algumas situações, tivemos que utilizar as algemas, né? Por quê? A pessoa muito agressiva, a pessoa meio que estava resistindo, resistindo à prisão, tá? Então teve que ser mobilizado para poder colocar as algemas, tá? Às vezes a pessoa está muito agitada, às vezes a pessoa está sob efeito de drogas, então causando perigo à integridade física nossa, né, da guarnição, como também do próprio preso, né? Então tudo isso tem que ser colocado aonde? No ROP, que é um relatório de ocorrência policial. Então, quando a gente entrega o preso à delegacia, junto com a prisão, tem que estar esse ROP com todas as informações do fato ocorrido e do porquê que foi utilizado as algemas, tá? Então, tudo isso tem que ser o quê? Justificado por escrito, tá? E a gente justifica justamente ali pelo ROP. Então, quando a gente entrega ao delegado, o delegado ele está ciente ali de toda a situação e do porquê que aquele cidadão ele teve que ser algemado, tá? E aí, obviamente, existe aí o Memorex. E o Memorex aqui é o famoso PRF, mas não é PRF de Polícia Rodoviária Federal não, tá? Esse PRF aqui é o P de perigo, certo? O R de resistência e o F de fundado receio de fuga, tá? Então essas três hipóteses, elas são suficientes para o uso das algemas, tá? Agora tem que ser justificado por escrito ali o porquê que foi aquele cidadão ele foi algemado, justamente para evitar que ocorra aí o que tem ali no inciso 3, né? Tem defensores aí dos direitos humanos que acham que o uso da algema ela é ali tortura ou pode ser considerado aí um tratamento desumano ou degradante, tá? Então, para evitar esse tipo de situação, tem que ser justificado dessas três situações que eu acabei de passar para vocês, inclusive está aqui o Memorex. Beleza? Vamos lá, inciso 4. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Então, isso aqui também é óbvio, tá? A manifestação do pensamento ela é livre, tá? Você tem o direito de se expressar, porém o que você não pode é fazer de forma anônima, tá? O que não pode ocorrer é o anonimato, beleza? Ano 2024, banca, e aí sim eu consegui encontrar algumas questões da Selecom. Questãozinha da Selecom, agora para procurador, nível superior, tá? Essa questão aqui é de nível superior. De acordo com a Constituição Federal de 88, a livre manifestação do pensamento, vedado o anonimato, e o direito de resposta, que é a lei proporcional ao agravo, dizem respeito ao princípio constitucional conhecido como liberdade de expressão, imperativo de consciência
inviolabilidade da intimidade ou liberdade de reunião e associação. E aí o que eu quero trazer para vocês é o seguinte, aí, uma questão dessa para procurador, nível superior, tá? E a banca Selecom traz uma questão dessa daqui, aí. A livre manifestação do pensamento, né? Sendo vedada no anonimato, claro, a gente acabou de falar aqui do inciso 4, e o direito de resposta proporcional ao agravo dizem respeito ao qual princípio constitucional? É claro que a liberdade de expressão. Estamos falando da liberdade de expressão. Quando você tem a manifestação do pensamento livre, né, para você se expressar, você está tendo o quê? A liberdade de se expressar. O que não pode é o quê? É você se esconder atrás da tela de um computador para poder fazer aí acusações, ofender, né, alguma pessoa específica ou um grupo de pessoas e se esconder atrás do anonimato. Isso não pode, tá? É livre a manifestação do pensamento, que está associada à liberdade de expressão, mas você não pode se esconder, tá? Você tem que dar a cara para, como a gente costuma dizer, né, dar a cara para bater, né? Então você dá a sua opinião e vai lá e diz, não, fui eu que falei. E aí você assume ali a sua bronca, né? Então você não pode se esconder porque é vedado o anonimato, tá? Então veja uma questão de procurador, o nível superior, e a banca Selecom aí deu de graça uma questãozinha dessa, tá? Outra questão aqui, ó, dessa vez da Guarda Municipal, lá da Prefeitura de Boa Vista, banca Selecom. Fábio é professor e nas horas vagas ele grava ali documentários em que estabelece opiniões pessoais sobre uma variada gama de assuntos e pessoas, sendo seus projetos divulgados pela rede de internet, tá? Jeremias, ao tomar conhecimento de determinado documentário, se julga ofendido e postula a exclusão total do vídeo que está prestes a ser divulgado em cadeia de televisão aberta. Nesse caso, a rede de televisão pode divulgar o vídeo com base no direito fundamental de reserva do possível, B, liberdade de pensamento, C, locomoção individual ou solidariedade humana. Tá? Então, pessoal, a gente não precisa nem debater muito aqui a questão, que a gente sabe que isso aqui é o quê? Liberdade de pensamento. Tá? O que o Fábio está utilizando ali nos seus documentários que ele grava, né? Colocando ali as suas opiniões pessoais, nada mais é do que a sua liberdade de pensamento, do que ele acha em relação àquela determinada situação ao qual ele está gravando e postando, tá? Então, o Jeremias, ele pode pleitear uma ação na justiça pedindo a retirada daquele material? Até pode, até porque ele tem o direito, né? Ele tem o direito de ingressar na justiça, de pedir a retirada de um vídeo, enfim. Porém, o direito do Fábio, que está associado à liberdade de pensamento, é protegido pela Constituição, tá? E aí a televisão, né, a emissora de TV, ela coloca isso debaixo do braço e diz, não, vou divulgar sim, porque o Fábio está utilizando aqui a sua liberdade de pensamento e aí está amparado pela Constituição e vamos embora, beleza? A liberdade de expressão, que é verdadeiro fundamento do Estado Democrático de Direito, a questão, no caso que a gente falou agora do Fábio, né? Trata-se de liberdade de expressão, que é o verdadeiro fundamento do Estado Democrático de Direito. Tá? O fundamento do pluralismo político viabiliza a liberdade de expressão. Viabiliza a liberdade de expressão. Tá? Então, se a gente for falar sobre pluralismo político, lembrem-se lá do Congresso, né, do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, a quantidade de partidos políticos que tem lá naquele congresso. Né? Então, existe lá a bancada dos evangélicos, a bancada da bala, a bancada dos cristãos, enfim, cada um segura a sua bandeira. Isso significa o quê?
Isso é o conceito de pluralismo político, tá? Então, cada um ali tem o seu direito de liberdade de expressão, tá? Ou seja, todos eles podem se manifestar oralmente ou por escrito o que pensam, desde que não seja feito de forma anônima. Aqui, ó. Desde que não seja feito de forma anônima, tá? A vedação do anonimato visa garantir a responsabilidade de quem utilizar tal liberdade para causar danos a terceiros, certo? E aí eu vou falar aqui aí, sobre a marcha da maconha. A marcha da maconha, muita gente é contra, mas é amparado e foi dado aí pelo STF como um direito de liberdade de expressão, tá? Então, aquela galera, né, que sai nas ruas, faz aquela manifestação gigantesca, como é a Marcha da Maconha, todos vestidos ali com parecido com a erva, alguns usando droga, a grande maioria, na verdade, né, acho que praticamente 100% de quem frequenta aquilo ali está usando droga, né, está usando ali a maconha, e segundo o STF, isso não fere a liberdade de expressão, muito pelo contrário, é um direito deles, tá? É um direito deles de se manifestar. A mesma coisa é quando a gente fala da legalização do aborto, tá? Legalização do aborto também é algo que aquelas manifestações, né, pró-aborto que muitas feministas costumam fazer, também, né, foi aí pelo STF dado como a simples liberdade de expressão, tá? Não fere aí nenhum direito, quem é contra, paciência, mas o que aquelas pessoas estão fazendo ali, pedindo a liberação da maconha e pedindo a legalização do aborto, está nada mais nada menos do que exercendo o seu direito de liberdade de expressão, tá? O que não pode acontecer é os discursos de ódio, tá? Não pode aí, né, a pessoa utilizar da sua liberdade de expressão para destilar o ódio, principalmente nas redes sociais, né? Então, incitação ao racismo, ao nazismo, é algo proibido. Isso fere aí a liberdade de expressão. Lembrando que a liberdade de expressão ela é ampla, mas ela não é absoluta, tá? É ampla, mas não é absoluta, certo? Então, fiquem ligados, caso caia alguma questãozinha na prova de vocês, falando sobre a questão da marcha da maconha, principalmente marcha da maconha. Geralmente nas provas colocam lá a marcha da maconha. Ou também a legalização do aborto, pelo STF, nada mais é do que a liberdade de expressão, tá? Já os discursos de ódio é proibido, tá? É crime. Inciso 5º, ou melhor, inciso 5, é assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem, tá? Então aqui nada mais é do que o direito de resposta, né? Então se alguém fala de você, se alguém está ali criando ali algumas, algumas falácias, né? Denegrindo a sua imagem, você tem ali o direito de resposta proporcional ao agravo, além de uma indenização por dano moral, material ou à imagem, tá? O que eu quero que vocês entendam é que geralmente as empresas, o que acontece com muita frequência é as empresas, né? Então, algumas pessoas fazem compras das empresas e aí por conta de um atendimento que não foi muito legal, a pessoa comprou um produto e aí o produto veio com defeito, tentou trocar e não conseguiu. E aí o que a pessoa faz? Tenta resolver. Alguns nem isso fazem, né? Vai logo lá nas redes sociais, vai lá na página da empresa e começa a esculachar, né? Começa a esculachar, começa a falar mal da empresa, que a empresa não presta, a empresa roubou. E aí, o que a empresa pode fazer? Pode ingressar na justiça,
solicitando o quê? Ou um direito de resposta, né? Ou pedir uma indenização ali por dano material, moral ou a imagem, porque você está manchando a imagem daquela empresa, tá? Então tomem cuidado para que vocês, sei lá, tive uma briga, eu estou falando da empresa, é uma situação hipotética, tá? Mas vamos supor que você tem um problema aí, um atrito com sua vizinha ou seu vizinho. E aí você vai lá e chega nas redes sociais e começa a contar um monte de história, ou verídica ou inverídica, pouco importa, mas você está manchando a imagem daquela pessoa. Então você pode responder, tá? Há muitos anos atrás, a Rede Globo, ela... E aqui foi um exemplo que eu peguei da faculdade, na época que eu fazia a faculdade de Direito. A Rede Globo, ela teve uma situação lá que ela criou uma reportagem de mais ou menos uns 15 minutos, 15 a 20 minutos, falando de um presidente da época. Eu nem lembro, foi antes aí de 88, tá? Antes da nossa Constituição. Eu não sei se foi Leonel Brizola, acho, se eu não me engano foi Leonel Brizola. A Rede Globo falando mal dele, falando mal do governo dele, que estava tendo alguns desvios, tá, aquela coisa toda. E aí esse senhor, acredito que seja Leonel Brizola, ingressou na justiça pedindo o seu direito de resposta, tá? Proporcional ao agravo. Como assim? Suponhamos que a reportagem durou 5 minutos do Fantástico falando dele. Ele pediu quanto tempo? Direito de resposta? 15 minutos. Não foi 15 minutos falando mal dele? Então ele vai ter 15 minutos para se defender, tá? Que é o direito de resposta. E aí, o direito de resposta foi proporcional ao agravo, por quê? Porque foi na mesma emissora, no mesmo horário em que foi veiculado a, as acusações da Rede Globo, né? Salvo engano, foi no Fantástico. E aí, durante 15 minutos, esse político da época escrachou com a Rede Globo, tá? E isso foi por ordem judicial, porque o seu direito de resposta tinha que ser proporcional ao agravo, obviamente que além da indenização por dano material, moral ou a imagem, tá? Então se aplica tanto a pessoas físicas quanto a pessoas jurídicas, que eu acabei de falar das empresas, né? As empresas também, elas têm o direito aí ao direito de resposta e também o direito aí às indenizações, tá? Ofendidas pela expressão indevida de opiniões. As indenizações material, moral e a imagem são cumuláveis. E o que seria cumuláveis? A depender da situação, você terá que indenizar a pessoa ou a empresa por dano material, moral e também a imagem, os três juntos, tá? Então, vai variar aí a questão de multa, prestação de serviço comunitário, enfim, beleza? São cumuláveis, tá? Inciso 6, é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Tá? Isso aqui é cobrado também a liberalidade. Todos nós sabemos que a liberdade de consciência e de crença ela é inviolável, né? E, obviamente, que é assegurado aí o livre exercício dos cultos religiosos e garantidos aí a proteção dos locais de culto e suas liturgias, tá? No inciso 7, nos traz a informação de que é assegurado nos termos da lei a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva, tá? E aí, antes que vocês perguntem, mas o Estado não é laico? O Estado brasileiro não é laico? Se ele é laico, ele não possui uma religião oficial. Se ele é laico, ele não possui uma, uma religião oficial. E por que o Estado vai prestar aí assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva? Mas não é o Estado que presta essa assistência, é o povo do modo geral, tá? Não é o Estado que faz essa prestação de assistência religiosa
nas entidades civis e militares, né? Veja que aqui, ó, a Constituição traz que é assegurado, ou seja, é permitido, né? Que o pastor, por exemplo, ele vá nos hospitais, né? O padre, ele vá nos hospitais para fazer as orações, para fazer os cultos. É assegurado, ou seja, é protegido aí pela Constituição. Não é o Estado que faz isso, são as pessoas no modo geral, tá? A liberdade de pensamento ela é exercida com ônus para o manifestante, que deverá se identificar e assumir a autoria daquilo que ele expressar. E aí, certo ou errado? Certíssimo, né? O que seria com ônus? Com a obrigação, tá? Quando você tem o ônus, você tem a obrigação. Então, a liberdade de pensamento é exercida com a obrigação ali para o manifestante, que deverá se identificar e assumir a autoria daquilo que ele expressar, tá? Liberdade de expressão, porém, é condicionado aí à vedação do anonimato, certo? Por isso que aqui, ó, ela é exercida com ônus para o manifestante, beleza? É livre a manifestação do pensamento, seja ela exercida por pessoa conhecida ou por pessoa anônima. Então a gente acabou de ver que, certo, é livre a manifestação do pensamento, ela pode ser exercida por pessoa conhecida, mas jamais por pessoa anônima. Por quê? Porque é vedado o anonimato, tá? É assegurada nos termos da lei a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. Perfeito. A gente acabou de falar sobre isso, né? Mesmo o Estado sendo laico, é assegurado, ou seja, é permitido aí, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva, tá? Inciso 8. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Então veja que aqui tem duas situações, tá? Primeiro que ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, tá? Esse é o primeiro ponto. Esse aqui é o direito aí. Esse aqui é um direito resguardado, tá? Independentemente da sua religião, independente ali da sua convicção filosófica ou política, você não será privado de direitos, tá? Mas ali tem uma situação que é interessante, aí é onde o Estado começa a intervir. Primeiro, se você utilizar essa crença religiosa ou sua convicção filosófica ou política para se eximir de obrigação legal a todos imposta, você já vai estar cometendo ali uma infração média. Vou botar assim, uma infração média, tá? E aí vão lhe dar uma prestação alternativa. Diz, olha, beleza, está se eximindo de você está se eximindo de cumprir uma obrigação legal, beleza, mas você vai ter que fazer isso aqui para poder, como alternativa, né? Como uma opção para você meio que não ter uma falta grave. E aí você diz não. Aí você se recusa a cumprir também a prestação alternativa fixada em lei. Júnior, eu não consegui entender. Vamos lá. Eu gosto desse exemplo, tá? Imagine que o Joãozinho, ele tá lá com seus 17 anos e ele tem que se alistar, né? Ele tem que ir até a a base do exército, né? Ali na sua circunscrição local, para fazer lá o seu alistamento militar obrigatório, certo? E aí o que é que Joãozinho faz? Joãozinho chega lá e diz, olha, eu não gosto de armas, eu acho isso extremamente pesado, as minhas convicções filosóficas não permitem que eu use armamentos, né? Porque armas geram guerras, guerras geram sofrimentos e eu não quero, eu não quero. Por convicção filosófica, eu não quero, tá? E aí o que é que o Estado vai fazer? Bom, Joãozinho, tudo bem, você não quer, a gente respeita
a sua convicção, né, filosófica, você é contra o uso de armas, você acha que isso gera guerras, você acha que isso pode gerar uma sei lá, você pode ficar desconfortável com isso, não tem problema, tudo bem. Mas aí você vai ter que fazer você vai ter que fazer essa prestação aqui, ó. Vai dar uma alternativa para ele, para que ele, tudo bem, ele não vai se alistar no exército, mas ele tem que cumprir uma prestação alternativa, que não tem muita coisa a ver ali com o alistamento militar obrigatório, uso de armas, enfim. Não tem. E aí Joãozinho, não quero. Não quero nem me alistar, porque a minha convicção filosófica não permite, como também não quero fazer nenhum tipo de prestação alternativa. Eu não quero cumprir nenhum tipo de prestação alternativa. Aí, Joãozinho, você tá lascado, né? Infelizmente, você vai sofrer aí as consequências. Você vai sofrer aí algumas consequências, né? Por quê? Porque você está se eximindo de cumprir uma obrigação legal, que é imposta a todos, e também está se recusando a cumprir uma prestação alternativa. E aí você será privado de seus direitos, tá? Será privado de seus direitos, e aí quais seriam os direitos? Varia, você pode, por exemplo, não abrir conta em banco, você pode, por exemplo, não prestar concurso público, você pode ter ali a sua carteira de seu CPF com alguma restrição, pode ter alguma restrição do seu CPF, enfim. Vai ter alguma privação que será fixada em lei, tá? Algo que será fixado em lei, beleza? Então, o inciso 8 é basicamente isso. Você tem ali a sua obrigação, tá? E aí eu trago esse exemplo aqui da prestação, né, do alistamento militar obrigatório. E aí você se exime dessa obrigação. E aí lhe dão uma prestação alternativa e você novamente diz, não vou fazer. E aí você já quer aloprar, né? Ou se você está aloprando, então você vai ter que ter ali os seus direitos privados, tá? É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença, tá? Então a liberdade de expressão, a liberdade da atividade intelectual, artística, científica, de comunicação, tudo isso é livre, tá? É livre, independentemente de censura ou licença. Porém, como já disse, não existe o direito absoluto, não existe direitos absolutos, tá? Cada direito desse, cada regrinha dessa possui ali a sua exceção. E aí qual seria aqui a exceção? Imagine você na situação em que está lá passando um filme para maiores de 18 anos na sessão da tarde. Veja que isso é complicado, né? Você está divulgando um filme adulto à tarde, no horário onde tem milhares e milhares de crianças na frente da televisão assistindo, tá? Então veja que isso é censura? Não, não é censura. Isso é bom senso, tá? Isso é bom senso e aí sabendo dessas situações, obviamente que será feito ali ajustes, né? Tem filmes lá que ele é para maiores de 14 anos, a faixa etária acima de 16 anos, filmes adultos acima de 18 anos. Então veja que existem essas marcações justamente para informar quem está consumindo aquele filme, aquela novela, aquele desenho, seja lá o que for, de que ali não ou melhor, de que aquele conteúdo ele só é indicado para aquela faixa etária em diante, tá? Então, isso é censura? Não. Isso não é considerado censura, tá? Mas, em regra, é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, beleza?
São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito de indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação, tá? E aí a gente fala sobre, aqui eu trouxe comentários falando sobre a publicação de biografias não autorizadas. Existe aí uma briga que não é de hoje, né, já tem um tempo, em que alguns autores de biografias, falando ali sobre a vida pessoal de alguns artistas, e essas biografias foram parar na justiça, tá? Eu posso trazer aqui de um senhor chamado Léo Dias, que fez uma biografia da Anitta. A Anitta entrou na justiça pedindo para que essa biografia não fosse divulgada, não fosse colocada aí à venda, né? E aí a Anitta perdeu. A Anitta perdeu. Por que a Anitta perdeu? Porque existe aqui dois direitos fundamentais. O primeiro é a inviolabilidade da intimidade, né? Vida privada, a honra e a imagem das pessoas, e a liberdade de expressão, tá? Então, nesse caso, prevaleceu o quê? A liberdade de expressão. A liberdade de expressão, ela prevaleceu com ressalvas, tá? Com ressalvas. Por exemplo, se o tal Léo Dias, né, ele falasse algo que não fosse compatível, que não fosse verdade, ou que ele aumentasse, ele pagaria aí uma indenização para a cantora Anitta, tá? Então ele não podia fugir, ele não poderia fugir do que realmente está dentro da realidade. Passou daquilo ali, ele já pode responder, ele já poderia responder ali pelo crime de violação à intimidade, à vida privada, à honra ou à imagem da cantora, tá? Então as pessoas jurídicas também poderão ser indenizadas por dano moral, uma vez que são titulares dos direitos à honra e à imagem, tá? Então o STF entende que não se pode coagir suposto pai a realizar exame de DNA. Veja, a questão do exame, né, de DNA, que antigamente era decretado pelo juiz, né, que o cidadão ele tinha que fazer ali o exame de DNA, hoje já não pode mais, tá? Porque estaria violando a intimidade do suposto pai, certo? Então o STF entende que não se pode coagir o cidadão a fazer ali, a realizar o exame de DNA. Pasmem. Mas, segundo o STF, isso estaria coagindo o cidadão a sua intimidade, tá? Frise-se também que a publicação dos nomes dos servidores públicos e do valor dos correspondentes vencimentos e vantagens pecuniárias recebidas é legítima, aspecto que reforça a vigília da sociedade sobre os agentes estatais e relativiza a vida privada destes. Então, vocês, futuros servidores públicos, lá no portal da transparência vai estar lá seu nome e os valores que você recebe todo mês, tá? Então, isso não fere ali a sua intimidade, tá? Até porque você é um servidor público, então os valores que você recebe tem que ser ali aberto ao público que tiver interesse, tá? Inciso 11, muito importante aí, nos traz a questão da inviolabilidade do domicílio. Inviolabilidade do domicílio, tá? Então a casa ela é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem o consentimento do morador, salvo, e aí é onde entra as ressalvas, tá? Salvo, em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia, por determinação judicial, tá? Então essas são ali as circunstâncias, né, aos quais o agente de segurança pública ele pode
adentrar na casa do morador sem o seu consentimento, tá? Com o consentimento, você pode entrar a qualquer hora, a qualquer momento. Teve o consentimento do morador, já era, meu. Você pode entrar de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Com o consentimento do morador, não existe nenhuma restrição, tá? Porém, sem o consentimento do morador, só nessas três situações aqui, ó. Caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia por determinação judicial, tá? E o que seria o conceito de casa? O conceito de casa, ele não alcança só a residência do indivíduo, mas também escritórios profissionais, consultórios médicos e odontológicos, trailers, barcos e aposentos de habitação coletiva, como por exemplo um quarto de hotel. Tá? Então não estão abrangidos pelo conceito de casa os bares e restaurantes. E aí fica meio que confuso, né? Porra, por que que no consultório médico existe aí essa questão dessa liberdade e, e supermercado, bares e restaurantes, supermercado também, bares e restaurantes não é considerado como um asilo inviolável. É simples. Consultório médico só entra quem recebe autorização para entrar, tá? Consultório médico, quando você chega numa clínica, você não já chega e já vai entrando dentro do consultório médico, não. Você primeiro passa por uma recepção, né? E aí, da recepção, é que você recebe autorização para entrar no consultório médico. É assim que funciona. Já um bar ou um restaurante, não. Você tem livre acesso. Você entra, você pode sentar na primeira mesa, como você pode entrar na última mesa, como você pode sentar na última mesa. Você pode circular todo aquele ambiente, do restaurante, do bar. Tá? Por quê? Porque ele é aberto ao público. Qualquer um pode entrar. Já um escritório médico, odontológico, existe essa limitação justamente porque não são locais abertos ao público do modo geral, tá? Então existe essa diferença. É uma diferença simples, mas que é cobrada em prova, tá? Então aqui existem situações em que você pode adentrar na casa do morador. Primeiro, com o consentimento dele, isso é óbvio. Se ele consentir, você pode entrar. E aí, sem o consentimento dele, é aí onde vem algumas regrinhas. A primeira é, sob ordem judicial apenas durante o dia, tá? Então, se você tem uma ordem judicial, você só vai poder entrar na casa daquele morador durante o dia, tá? Você não vai poder entrar durante a noite. Você não vai poder entrar durante a noite ou entregar aquele documento à noite. Por quê? Porque o morador ele não consentiu, tá? Então você não pode entrar na casa da pessoa para o cumprimento de um mandado judicial à noite, só pelo dia, tá? Então perceba que mesmo com ordem judicial não é possível o ingresso da casa do asilo da casa do indivíduo durante o período noturno, tá? Mesmo com ordem judicial. Beleza? E a qualquer hora vocês podem entrar em três situações. Em caso de flagrante delito ou desastre ou para prestar socorro. Então, flagrante delito, desastre ou para prestar socorro, certo? Isso aqui, pessoal, é óbvio de vocês entenderem. Porque imagine que a casa de uma pessoa está pegando fogo, né? E aí você está passando, porra, é à noite, eu não vou poder entrar. Só se o morador permitir ou durante o dia. Não tem lógica. Isso não tem lógica. Então, naquele horário, você pode entrar na casa do morador, quebrar a porta, quebrar portão, arrancar tudo, pular o muro. Pode entrar, por quê? Porque ali está acontecendo o quê? Um desastre, ou você está entrando para prestar socorro, tá? Outra situação é em questão de flagrante delito. Você está vendo a pessoa entrando na casa, o cara está em fuga, o cara cometeu algum assalto, algum furto, e aí você visualizou, o cara saiu correndo e entrou dentro da casa. Você pode entrar? Pode. Por quê? Porque ele está em flagrante delito, tá?
Então, essas são as situações em que, sem o consentimento do morador, você pode adentrar na residência, certo? E é claro que vai cair na sua prova o quê? Que você pode entrar lá com o consentimento do morador? Não, porque isso é óbvio. A banca ela vai lhe cobrar o quê? Essas situações aqui, aí, tá? E no caso você pode entrar a qualquer hora, em caso de flagrante delito, ou desastre, ou para prestar socorro. E em relação à ordem judicial, somente durante o dia. E o que seria o conceito de dia? O dia ele vai das 5 da manhã até as 21 horas. Isso é o conceito de dia, tá? Então existe uma ordem judicial e aí o oficial de justiça ele foi lá cumprir às 22 horas. Pode? Não pode, porque já passou do horário ali considerado como dia, beleza? E aí vamos lá para as questões. Banca IBFC, prova de soldado da polícia, 2018. A Constituição Federal da República autoriza o ingresso na casa, sem o consentimento do morador, na seguinte hipótese: a qualquer hora do dia ou da noite, mediante determinação judicial. Tá errado. Não pode à noite, tá? Só durante o dia. Somente durante o dia, no caso de flagrante delito de contravenção. Tá? Isso aqui é negativo, né? A qualquer hora do dia ou da noite, em caso de desastre, para prestar socorro, ou somente durante a noite, no caso de flagrante delito de crime. Errado, né? Não é somente durante a noite. Durante o dia também você pode entrar no caso de flagrante delito de crime, tá? Então a resposta correta seria a letra C, de casa, a qualquer hora do dia ou da noite, em caso de desastre ou para prestar socorro. Beleza? A inviolabilidade do domicílio é um direito fundamental, segundo o qual ninguém pode penetrar na casa sem o consentimento do morador, salvo exceções previstas pela Constituição. Em regra, essa vedação deve ser observada para a seguinte situação: à noite, por determinação judicial; à noite, em caso de flagrante delito; durante o dia, na ocorrência de desastre; ou a qualquer hora para prestação de socorro. Resposta correta, letra D, de delta, tá? Primeiro que à noite você não pode entrar, mesmo que seja ali por determinação judicial. Tá errado, que é só durante o dia, tá? À noite, em caso de flagrante delito. Não, não é só à noite. Durante o dia também você pode entrar na casa do morador em caso de flagrante delito. Durante o dia, na ocorrência de desastre. Não, porque à noite também você pode. Não é só durante o dia. Então a resposta correta é a qualquer hora para a prestação de socorro. Beleza? Questãozinha aqui do TJ. O ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial é admitido desde que a autoridade policial justifique previamente a ocorrência de flagrante delito. Tá? Pessoal, em caso de flagrante delito, você, o policial militar ou o guarda municipal pode entrar sem o mandado judicial, tá? Mas ele tem que justificar previamente a ocorrência de flagrante delito para ele. Ele está vendo o crime acontecendo, está em situação de flagrante, ele vai pedir primeiro a autorização para poder entrar no domicílio? É claro que não, tá? Então a questão está incorreta porque ele colocou aqui aí, que a autoridade policial deve justificar previamente a ocorrência de flagrante delito. Não é previamente, é posteriormente. Ele vai alegar depois o porquê ali que ele entrou, vai justificar ali o motivo da flagrância, certo? Questãozinha da Selecom. Andreas é servidor público atuando em colégios públicos em coordenação com a Guarda Municipal, com o objetivo de proporcionar maior segurança aos estudantes, familiares e demais funcionários que atuam no local. Em determinado dia, presencia a perseguição policial que buscava acusados de perpetrar crimes nas proximidades. Por meio de informações, é comunicado de que um dos acusados reside nas proximidades da escola onde trabalha e repassa esses dados aos agentes policiais e aos guardas municipais que realizam o cerco no local. Ao local comparece o negociador da polícia, que dialoga com o cidadão perseguido, assentando que, caso ele não se rendesse, haveria penetração em sua casa. Nos termos da Constituição Federal, o ingresso na casa do indivíduo é permitido quando
há persistente risco para a comunidade, é decidido pela autoridade policial, ocorre resistência do morador ou quando há flagrante delito. Então, é óbvio que para você entrar na casa do indivíduo, basta que haja um flagrante delito, tá? Questão aí da Prefeitura de Lucas do Rio Verde, Guarda Municipal, questãozinha da Salecom. Veja que questão simples, né? Questão simples, fácil. Inciso 13. É livre exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer, tá? Então, a profissão só poderá ser exercida por quem atender às qualificações legais. Tá? Então, aqui eu vou trazer um exemplo do cidadão ali que é médico, e aí, para ele ser médico, ele tem que passar por todo o processo de faculdade, tem que estudar ali durante 5 anos, 6 anos, seja lá quantos anos for, tem que fazer uma residência, enfim, ele passa por uma série de qualificações para poder exercer ali a sua profissão. Então, o cidadão ele não pode acordar de um dia para a noite e dizer, a partir de hoje eu sou médico. Vou comprar um jaleco, vou comprar acho que é estetoscópio, né? O nome daquilo ali. Vai lá, compra tal, e aí, pô, a partir de hoje eu sou médico. Vou fazer atendimentos aqui na minha casa, vou na praça, vou botar uma mesinha, vou fazer ali a aferição de pressão arterial e tal. Pô, ele não pode fazer isso, tá? Então, o exercício do trabalho, ofício ou profissão é livre, porém, tem que ser atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer, certo? É assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário, ao exercício profissional, tá? Então, geralmente, essa galera que trabalha com notícias, né? Hoje não é necessário que você tenha ali o seu diploma de jornalista, né? Qualquer pessoa hoje pode exercer ali a profissão de jornalismo. E aí a pessoa pega lá e começa a soltar algumas notícias, porém ele tem ali uma fonte, né? Que está por trás de todas essas informações. O sigilo da fonte é resguardado? Sim. Sim. Até porque imagine você a situação em que existe lá uma pessoa infiltrada em uma comunidade barra pesada, onde tem um tráfico muito intenso, e aí aquela pessoa vai passando várias informações para a polícia, para os jornais, enfim. E aí, em cada rodapé da notícia tá lá. Informação repassada pelo fulano de tal. Porra, cadê o sigilo da fonte? Né? Então, é assegurado a todos o direito à informação, isso é fato, e resguardado aí o sigilo da fonte, tá? É livre a locomoção no território nacional em tempo de paz. Óbvio, em tempos de guerra, você terá ali a sua liberdade restringida. Isso é óbvio. Em tempos de paz, você pode mudar de estado, você pode mudar de país, você pode... Enfim, em tempos de guerra, não. O seu direito ele é restringido, tá? Então, locomoção é um direito fundamental de primeira geração. A gente já estudou sobre isso, né, no aulão 01, cuja ameaça ou coerção pode ser defendida por meio do habeas corpus, tá? Lembrando que habeas corpus é uma garantia fundamental, certo? A, a liberdade de locomoção é um direito garantido pelo habeas corpus, beleza? Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização. Isso aqui é muito importante que vocês anotem ou grifem, independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. Tá? É exigido apenas o prévio aviso à autoridade competente, certo? Então, o direito de reunião é um direito típico de uma democracia, estando intimamente relacionado à liberdade de expressão, tá? É um direito individual,
mas que se expressa de maneira coletiva, caracteriza-se como uma liberdade de condição, pois viabiliza o exercício de outros direitos individuais, tais como a liberdade de crença religiosa e política e a liberdade de expressão, tá? O exercício do direito de reunião é condicionado pela Constituição Federal de 88. Então, veja, primeiro, a reunião ela deverá ter fins pacíficos e apresentar ausência de armas, tá? Então, vocês imaginem em que tem lá uma manifestação dos policiais militares, tá? Um exemplo hipotético. E tá todo mundo armado, todo mundo tá armado. Então, imaginem que na primeira desavença que tiver, meu irmão, acabou, acabou. É uma guerra, né? Então, por isso que hoje as manifestações, reuniões, essas coisas, elas exigem-se que não tenha ali armas, ou seja, ausência de armas, tá? Ok. Sem armas, certo? Então você pode se reunir de forma pacífica sem o uso de armas, beleza? A reunião deverá ser realizada em locais abertos ao público. O exercício do direito de reunião não poderá frustrar outra reunião convocada anteriormente para o mesmo local. Existe aí também a desnecessidade de autorização. Você não precisa de autorização, apenas o aviso prévio à autoridade competente, tá? Júnior, me explique melhor porque eu não consegui entender. Vamos lá. Primeiro que eu quero mobilizar aí uma galera do meu bairro para reivindicar, por exemplo, o não desmatamento. Pronto, vamos lá. Eu não quero que arranquem as árvores que tem lá no bairro que eu moro. Então eu vou juntar uma galera ali de 50 pessoas para reivindicar, para chamar a atenção das autoridades, chamar a atenção ali da prefeitura, para que não, para que evitem ali fazer o desmatamento, arrancar aquelas árvores. Porém, aquelas árvores, segundo uma parcela dos moradores do mesmo bairro, elas estão sujando as casas, muita folha, os galhos estão pegando lá na fiação, está ocorrendo várias quedas de energia por conta daquelas árvores. E teve uma árvore que caiu, pegou no carro e danificou. Então veja, existem dois grupos. Existe um grupo que não quer o desmatamento daquelas árvores, não quer que a prefeitura arranque aquelas árvores. E tem um grupo que quer que arranque aquelas árvores, tá? E não tem necessidade nenhuma e vamos arrancar. E aí eu marquei a minha reunião, eu juntei a minha galera para se reunir de forma pacífica às 8 da manhã, às 8 da manhã do dia, hoje é 4 do 12, pronto, do dia 5 do 12. Pronto, eu juntei minha galera, botei lá nos grupos de WhatsApp, pessoal, amanhã às 8 da manhã, todo mundo lá com suas faixas, com o carro de som, vamos fazer vamos chamar a atenção mesmo das autoridades para que não desmatem aí as árvores da nossa praça. Pronto, né? 8 horas do dia 5 do 12. Só que eu fiquei sabendo que a outra galera, outro grupo, marcou no mesmo local, a manifestação às 8 da manhã, também no dia 12. Eu fiquei sabendo. Eu marquei para 8 horas da manhã no dia 5 do 12 e o outro grupo marcou para 8 horas da manhã no dia 5 do 12. E aí? Quem está errado? A gente vai saber através do grupo que
avisou a autoridade competente, tá? Então, eu avisei a autoridade competente que a minha reunião seria às 8 da manhã, dia 5/12. O outro grupo, sabendo que tinha uma reunião marcada ali, 8 horas da manhã, do dia 5/12, foi lá e juntou a galera deles e disse, olha, amanhã não, no dia 5/12, às 8 da manhã, vamos todo mundo se reunir lá na praça para poder fazer essa reivindicação. E aí, quem está errado? Tá? Então veja aqui, a importância de você avisar previamente a autoridade competente é muito importante justamente por conta disso, certo? Veja que não existe uma autorização. Eu não estou pedindo aos órgãos públicos, e aí prefeitura, seja lá quem for, para poder fazer essa minha manifestação. Eu estou apenas avisando. Eu estou dizendo que no dia 5/12, às 8 da manhã, eu vou realizar uma manifestação em prol de algum benefício, tá? E aí o grupo contrário foi lá e marcou para o mesmo horário. Quem está errado? O grupo contrário, tá? Por quê? Porque eles organizaram ali uma manifestação que tinha sido convocada anteriormente para o mesmo local, tá? A minha já tinha sido convocada, o outro grupo, sabendo disso, foi lá e marcou para o mesmo local e o mesmo horário. Então, eles é que estão da história, né? Eles é que estão cometendo aí, né, uma sacanagem, né? Eu não vou falar crime porque eu não vejo crime nisso aqui, mas suponhamos que, vamos ligar para a polícia, vamos ver aqui, tal, o que a polícia chega, e o que foi que teve? Não, eu marquei para 8 horas no dia 5 e essa galera chegou aqui no mesmo horário. Tá, mas aí quem foi que avisou primeiro? Quem foi que... Não, quem avisou primeiro fui eu. Então a outra galera vai ter que fazer o quê? Sair, tá? Então é isso, pessoal. Lembre-se que não é necessário pedir a autorização. Apenas é necessário o aviso prévio à autoridade competente. Beleza? A Constituição da República Federativa do Brasil prevê os direitos e deveres individuais e coletivos, e um desses direitos é que todos podem unir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, desde que obtenha autorização do órgão competente. Não precisa de autorização do órgão competente, tá? Avisem previamente a autoridade competente. Eu não vou nem ler o restante das alternativas, porque a alternativa correta é a letra B, certo? Mas vamos ler. Não impeçam o tráfego de veículos nas vias públicas. Isso aqui a gente já viu que não tem nada a ver. Não frustrem outra reunião em local adjacente ao próximo. Pessoal, local adjacente ou próximo não tem nada a ver, tá? Eu posso criar uma manifestação numa rua e o outro grupo pode fazer a mesma manifestação contrária na outra rua. Não tem problema nenhum. O que não pode ser o quê? No mesmo local, tá? O que não pode ter é no mesmo local. Beleza? Inciso 17. É plena liberdade de associação para fins lícitos, vedada a de caráter paramilitar, tá? Então, a liberdade de associação para fins lícitos é permitido, sem problema nenhum. O que não pode ter é uma associação de caráter paramilitar. E o que seria caráter paramilitar? Um grupo de traficantes criaram lá uma associação, a Associação dos Traficantes da cidade do Rio de Janeiro. Porra, isso não existe, né? Então, não se pode aí ter essa liberdade de associação de caráter paramilitar, tá? Não pode. A criação de associações na forma da lei, a de cooperativas independem de autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento, sendo proibido a interferência do Estado em seu funcionamento, tá? Então eu, por exemplo, quero abrir uma associação dos moradores da Barra dos Coqueiros. Eu quero abrir uma associação dos moradores da Barra dos Coqueiros. Eu posso? Posso, não tem problema nenhum. Eu não preciso pedir autorização
para poder abrir essa minha associação? Não, não preciso pedir autorização. Eu vou lá e abro, sem problema nenhum, certo? E além do mais, o Estado ele não pode interferir no seu funcionamento, tá? Não pode e nem deve interferir no seu funcionamento, beleza? As associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial, exigindo-se no primeiro caso o trânsito em julgado, tá? E o que seria o primeiro caso? Compulsoriamente dissolvidas, ou seja, desmanchadas. Acabou, não tem mais associação, tá? Para ser compulsoriamente dissolvida, tem que haver o quê? O trânsito em julgado, tá? Então vai passar ali por um processo judicial e aí o juiz vai lá e decreta o fim daquela associação. Isso pode acontecer? Pode. Porém, apenas após o trânsito em julgado, certo? Mas a associação ela pode ser suspensa também. As suas atividades poderão ser suspensas por decisão judicial. E aí, nesse caso, não necessariamente precisa do trânsito em julgado. Tá? O juiz ele pode ir lá e suspender as atividades daquela associação enquanto rola ali a investigação. Não tem problema nenhum. Tá? O que eu quero que vocês entendam é que para ser dissolvidas, para ser extinguida, a associação tem que ter exigido ali o trânsito em julgado. Tá? Tem que ter o trânsito em julgado, que é quando não tem mais, é a decisão judicial, onde não cabe mais nenhum recurso. Então, nesse caso, ela pode ser dissolvida. Mas para ter a sua atividade suspensa, basta ali uma decisão judicial ou uma determinação judicial, tá? É garantido o direito de propriedade, isso é óbvio, né? Isso é óbvio, porém, como eu já disse, toda regra tem a sua exceção, e aqui não seria diferente, tá? É um direito relativo. A propriedade atenderá à sua função social, isso também é óbvio, e a lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública ou interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos nesta Constituição. Tá? E aí, destrinchando esses três incisos que falam sobre o direito de propriedade. Primeiro que o direito de propriedade é garantido a todos. Tá? A sua casa, a sua propriedade, ela é uma garantia, é um direito que você tem. Tá? Tanto é que a gente estudou aí no inciso 11 a inviolabilidade do domicílio, porque a sua propriedade é algo inviolável, tá? É algo inviolável. Porém, a propriedade ela tem que atender à sua função social. E qual seria a sua função social? Imagine um prédio ou uma casa que está abandonada. Está abandonada, não tem ninguém morando e ali virou ali um abrigo, né? De marginais, virou abrigo de usuários de droga. E aí? Ela está atendendo a sua função social? Não, tá? E aí ela pode ser o quê? Desapropriada, certo? E ali é onde entra o inciso 24. Ela poderá ser desapropriada por necessidade ou utilidade pública, tá? Por necessidade ou por utilidade pública, ou por interesse social, mediante aí justa e prévia indenização do dinheiro, ressalvados os casos previstos desta Constituição. Uma propriedade ela poderá ser desapropriada se ela não atender a sua função social, se o morador utilizar aquela propriedade, por exemplo, para o cultivo de plantas psicotrópicas, e aí o Estado pode ir lá e desapropriar, certo? E aí, obviamente, que não existirá uma indenização em dinheiro. O cara perde, meu filho, tchau, certo? Nesse caso que eu falei da droga, tá? Questão de agente penitenciário, banca Selecom, a propriedade de direito fundamental e permite o uso, o gozo e a fruição da coisa pelo seu titular. Perfeito. Entretanto, existem hipóteses de limitação. Dentre as assertivas abaixo, aquela que tem amparo constitucional é
O direito de propriedade se sobrepõe aos demais direitos constitucionais em observância à sua função social. Ela se sobrepõe? Não. Negativo. A requisição de bem particular não é ato autoexecutável da autoridade administrativa competente. A requisição de bem particular não é ato autoexecutável da autoridade administrativa competente. As glebas em que há cultura de plantas psicotrópicas podem ser expropriadas sem direito à indenização. É isso mesmo. O que seriam as glebas em que há cultura de plantas psicotrópicas? As casas, as propriedades, né? O cara usa a propriedade para o cultivo de plantas psicotrópicas. E aí ele perderá ali a sua propriedade, ou seja, aquela propriedade ela será expropriada e óbvio que ele não terá ali o direito à indenização, tá? A desapropriação pressupõe indenização posterior. Isso não é uma regra, tá? A depender da situação, como esse caso aqui da letra C, não há do que se falar em indenização, certo? E aí tem algumas características que eu coloquei aqui. A desapropriação se dará nos seguintes casos: por reforma agrária, e aí sim, mediante prévia e justa indenização em título da dívida agrária, no período aí de 20 anos, tá? A desapropriação de imóvel urbano não edificado que não cumpriu sua função social, e aí aqueles prédios públicos abandonados, tá? Tá aí, pode ser desapropriado também. E por fim, a desapropriação confiscatória, que é aquela que não tem indenização, que é justamente aqui a letra C, né? O exemplo aqui é a letra C, beleza? Inciso 25, no caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar a propriedade particular, assegurado ao proprietário indenização ulterior, se houver dano, tá? O que é indenização ulterior? É o depois, né? Então, o Estado, né, a autoridade competente, poderá usar de propriedade particular em caso da lei de iminente perigo público? Pode, não precisa pedir não, tá? Vai lá e pega e tchau, né? Se o cara tiver ali, por exemplo, a sua propriedade foi danificada, foi feita alguma coisa ali que acabou desmanchando alguma coisa, derrubaram a parede, quebraram o teto, isso não importa. O Estado vai indenizá-lo posteriormente, tá? Isso é o mínimo. Isso é o mínimo. Diante de uma situação de perigo público, de desastre, né? Iminente perigo público e desastre, o Estado ele poderá pegar ali, requisitar aquela propriedade de forma provisória para, por exemplo, alocar ali as pessoas que perderam suas casas, né? Numa enchente, deslizamento de terra, é um desastre natural, tá? Então o Estado pode fazer essa requisição? Pode. Caso haja algum tipo de dano, o Estado vai lá, posteriormente, fazer ali o, a indenização, né? Será paga ali a indenização de forma posterior, ou seja, ulterior, se houver dano, tá? Questão da PRF, em caso de iminente perigo público, a autoridade pública competente poderá usar a propriedade particular desde que assegure a consequente indenização, independentemente da comprovação da existência de dano, que nesse caso é presumido. Tá errado, né? Não é independentemente da comprovação da existência de dano que seria presumido, não. Só haverá indenização se houver dano, tá? Questão incorreta aí, PRF 2019. Polícia Civil de Goiás. Se houver iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular assegurado ao proprietário a indenização anterior se houver dano. Perfeito. É justamente o que a gente acabou de estudar aqui no inciso 25, tá? É garantido o direito de herança, não tenho o que falar. A sucessão de bens de estrangeiros situados no país será regulada pela lei brasileira em benefício do cônjuge ou dos filhos brasileiros, sempre que não lhe seja mais favorável a lei pessoal do de cujus. Júnior, o que seria de cujus? O morto, o cara que morreu, tá? Então, o que é que o inciso 31 nos traz?
Falou em herança, falou em sucessão de bens de estrangeiros situados no país. Será regulada pela lei brasileira, em regra, em benefício do cônjuge ou dos filhos, caso sejam brasileiros. Mas existe uma situação que é justamente daqui para frente. Qual situação seria essa? Será regulada pela lei que for mais benéfica, tá? Então, se a lei, eu gosto de exemplos que facilita. Então, imagine que um americano, o Josh, bota aqui Josh, né? Ele é americano, casado aí com uma brasileira chamada Anitta, tá? Josh, americano, casada com brasileira Anitta, com a nossa cantora popstar Anitta, tá? Então, Josh, ele veio a falecer, tá? Veio a falecer e ele tinha vários bens aqui no Brasil, tinha casa, apartamento, carro, tinha empresas, tinha um monte de coisa, tá? E aí, quem é que vai herdar, né? A sucessão de bens vai para quem? Anitta e os seus dois filhos. Vamos botar aqui dois guri, Anitta e os seus dois filhos, tá? Todos brasileiros, certo? A única exceção era o Josh, que era americano. Anitta e os dois filhos, brasileiros, nato, sem problema nenhum. E aí, essa questão da sucessão de bens será regulada pela lei brasileira ou será regulada pela lei americana? Depende. Qual das duas é a mais benéfica? Certo? Não, a mais benéfica é a lei americana. Então vai ser regulado a sucessão de bens pela lei americana. Não, é mais vantajoso a lei brasileira. Então a sucessão de bens vai ser regulado pela lei brasileira, tá? Dúvida nenhuma, beleza? A sucessão de bens de estrangeiros situados no país será sempre regulada pela lei brasileira em benefício do cônjuge ou dos filhos brasileiros. Viu como a banca cobra? Viu como é cobrado em provas de concurso público? A sucessão de bens de estrangeiros situados no país será sempre, tá certo? Não tá. Não é será sempre. Será regulada sempre que lhe seja mais favorável. Então, qual seria a mais favorável? Não está dizendo. A questão não trouxe. Então, se ela não trouxe, está incorreta a questão. Quando ele fala será sempre regulada pela lei brasileira em benefício do cônjuge ou dos filhos brasileiros, ele não está dando nenhuma alternativa, como está lá no inciso 31. Ele está afirmando que a lei será sempre a brasileira, o que está incorreto, tá? O inciso 34 são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas, o direito de petição, e a obtenção de certidões em repartições públicas. O direito de petição aos poderes públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder, tá? Então, o direito de petição é um direito assegurado independentemente do pagamento de taxas e a obtenção de certidões em repartições públicas para a defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal também é assegurado independentemente do pagamento de taxas, beleza? Questãozinha aqui é Banca Selecom, novamente. DJ pretende obter informações da administração pública baseado no exercício do direito de petição para a defesa de direitos. Nos termos da Constituição Federal, o direito à petição é custeado por taxas, restrito a cidadãos. Peraí, DJ não é cidadão, não é? Independente de quaisquer pagamentos ou contrário à publicidade. Pessoal, você acabou de ver aqui, né? Acabou de ler que é independentemente de quaisquer pagamentos, tá? Porque ele está falando aqui do direito de petição para a defesa de direitos. Então, nesse caso, o DJ ele não precisa, né? Independentemente do pagamento de taxas, tá? A Constituição Federal da República Federativa do Brasil não assegura independentemente do pagamento de taxas. E aí, vamos lá.
O direito de petição aos poderes públicos contra o abuso de poder ou a legalidade. Bom, aqui está certo, né? A gente acabou de ver aí. Em defesa de direitos ou contra a legalidade ou abuso de poder. Então a letra A está correta. A obtenção de certidões em repartições públicas para a defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal também está certo. O direito de petição para mitigação do direito adquirido ou do ato jurídico perfeito. E o direito de petição aos poderes públicos em defesa de direitos. Aqui também está correto. O que é que está errado, pessoal? O direito de petição para mitigação do direito adquirido ou do ato jurídico perfeito. A alternativa C, ela está... É o gabarito, né? Porque ela pediu aqui o que não assegura. O que não assegura é o direito de petição para mitigação do direito adquirido ou do ato jurídico perfeito. Beleza? E para finalizar, pessoal, pedido, sinônimo de petição. Petição é o quê? Um pedido, uma reclamação ou um requerimento endereçado a uma autoridade pública. Já a certidão é um atestado ou um ato de que dá prova de um fato. Dentro da linguagem jurídica, é uma cópia autêntica feita por pessoa que tem a fé pública, documento escrito, registrado em um processo ou em um livro. Por exemplo, a certidão de nascimento. É por isso que a certidão de nascimento, pessoal, é gratuita, né? O Estado, ele fornece ali a certidão de nascimento. Por quê? Porque é um direito, né? Está ali no inciso 34, obtenção de certidões em repartições públicas, ela independe do pagamento de taxas, beleza? E aí a gente finaliza aqui a nossa aula, que durou 1 hora e 36 minutos, tá? Então a aula foi, eu falei que não tem como a gente dar todo o artigo 5º ali em 1 hora e meia, 2 horas. A gente chegou, acho que nem na metade a gente chegou.